Olá, turma linda do meu coração. E aí, como estão vocês hoje, meus amores? Eu espero que você, onde estiver, na sua casa, na sua escola, ou junto com a sua família, ou com seus amigos, não importa ao lado de quem você está, aonde você está. O que importa é que Jesus e o doce amado Espírito Santo estejam aí, do seu ladinho, te fazendo companhia. E aí? Prontos para ouvir mais um pouquinho dessa série bíblica maravilhosa do livro de Juízes sobre Deus escolhe líderes? Vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Mas antes de começar a contar a história para vocês, eu gostaria de perguntar: você alguma vez já aconteceu assim de alguém ter maltratado você? E aí depois essa pessoa precisar de você, precisar da sua ajuda, como é que você reagiu? Porque às vezes, um amigo na escola fez uma brincadeira com você na frente de todo mundo, te fez você passar vergonha, você não gostou, e depois ele precisou da sua ajuda para um trabalho na escola. O professor até falou: olha, vocês dois vão fazer o trabalho junto. E aí, o que você fez? Você ajudou ou não ajudou? Quis fazer, não quis fazer? Como foi que você se sentiu? E o que nós devemos fazer quando as pessoas que nos maltratam pedem a nossa ajuda? Na nossa história de hoje, nós vamos ter essas perguntas respondidas. Nós estamos nessa série sobre o livro de Juízes vendo o quê? Que o povo de Israel era um povo muito sapeca. Eu digo sapeca por quê? Porque eles não aprendiam, né? Porque eles tinham lá, desde que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés entregar para o povo seguir, eles sabiam que era dos mandamentos principais: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Não porás outros deuses diante de mim. Não fareis para vocês imagem de escultura. E o que o povo fazia? Era Deus livrar eles dos inimigos. Primeira coisa que eles faziam era ir adorar a outros deuses. Então, depois de Gideão, Israel teve outros líderes. Porque todas as vezes, como eu expliquei, que eles se esqueciam de Deus e faziam coisas que desagradavam a Deus, Deus escolhia alguém para salvá-los. Deus mandava algum povo, né, ali os vizinhos, circunvizinhos de Israel, algum povo inimigo de Israel, invadir as terras dos israelitas, pegarem eles como escravos, né? Mas Deus permitia isso para quê? Para que eles se lembrassem que Deus é o único e verdadeiro Deus, que só a Ele que nós devemos prestar louvor, só a Ele nós devemos prestar culto, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou a mim, criou a você, e por Ele ser o Criador, Ele não aceita que outro receba a glória, receba a honra no lugar dele. Nós só devemos adorar ao nosso Deus, devemos agradar somente a Ele. Então, o povo de Israel, sabedor disso, sempre eles, ali no momentinho de bobeira, eles se esqueciam disso. Então, depois que Gideão, que nós vimos no nosso encontro passado, livrou eles dos midianitas, eles agora estavam escravos de quem? Dos amonitas. O povo começou a sofrer muito e se lembrou do tempo de paz que eles viviam quando servia a Deus. Então os israelitas decidiram de novo pedir socorro a Deus, que resolveu atendê-los, porque Deus amava muito. Deus é misericórdia. Então, a misericórdia do Senhor, ela é grande para conosco. Mas a única coisa que Deus não aceita é o nosso pecado. Ele tem misericórdia de nós, pecadores. Mas do nosso pecado, ele não tem como. Porque o pecado é como se fosse uma sujeira. E Deus, por ele ser 100% santo e 100% puro, essa sujeira do pecado, ele não pode estar perante essa sujeira. Então, o pecado é que nos afasta de Deus. Lá em Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram
e foram afastados, destituídos, carecem, precisam de Deus. Então todos nós, tanto o povo de Israel naquele tempo, como nós hoje também. Então o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. E qual que era o maior pecado do povo de Israel? A adoração a outros deuses. Então, ó, os israelitas resolveram pedir socorro de novo e Deus resolveu atendê-los. E havia, ó, lá no meio do povo de Israel, um soldado muito valente, filho de Gileade, chamado Jefité. Ele tinha irmãos mais novos que não gostavam dele. Então, quando cresceram, expulsaram Jefté de casa, pois não queria que a herança de seus pais fosse repartida com ele. Então, ele saiu de casa muito triste e foi morar bem distante, lá nas terras de Tobi. O tempo foi passando e ele fez lá amizade com seus vizinhos. Mas um dia, quando os amonitas, que estavam acampados perto de Gileade, resolveram atacar Israel, então os chefes de Gileade se lembraram de que Jefté era um soldado muito valente e foram falar com eles. Então, Jefté, ele era o irmão mais velho da sua casa lá, de Gileade, da família de Gileade. Por quê? O que os irmãos de Gileade não gostavam dele? Porque antes de Gileade casar com a sua esposa, ele tinha tido um relacionamento fora, do casamento. E ele tinha esse filho. Então, os outros irmãos de Jefté eram filhos de Gileade, mas não era filho da mesma mãe de Jefté. Então, os irmãos desprezavam ele, porque a mãe dele não era uma mulher de boa fama, ela era uma prostituta. Então, o pai dele, Gileade, teve relacionamento com essa mulher, teve Jefté, aí depois casou. Só que os irmãos mais novos falaram, não, quando era pequeno tudo bem, mas cresceram e falavam, não, nós não queremos saber de você aqui não, você não é filho de honra do nosso pai, e mandaram Jefté embora. Só que Jefté era o filho mais velho, ele não quis confusão, não quis brigar, foi embora. E aí ele foi habitar em outras terras, e lá ele fez amizade com seus vizinhos, porque não depende da família de quem você nasceu. Às vezes, as pessoas, hoje em dia, principalmente no advento da internet, as pessoas julgam muitos outros pelas suas origens. Mas nós devemos observar as pessoas pelas suas atitudes. Porque no final, quando você parte deste mundo morre, você não vai ser lembrado pela família de quem você era, do seu berço de nascença. Você vai ser lembrado pelas suas atitudes, sua maneira de se comportar, sua maneira de ver o mundo. Por isso que eu sempre falo para vocês, tem 3 maneiras de nós agradarmos e obedecermos a Deus, e tem 3 maneiras também de nós pecarmos: pensamentos, palavras e obras. Então, não adianta, às vezes tem pessoas que vêm de uma família abastada, uma família rica, mas quando você vê as atitudes dela, misericórdia. E às vezes tem pessoas que vêm de uma família humilde, sem berço financeiro, e aí você vai ver as atitudes daquela pessoa, uma pessoa maravilhosa. Então não importa o ambiente de onde você veio, de onde você mora. O que importa é a sua atitude. Como é que você se comporta perante a vida, perante os outros, perante a sociedade? E foi o que aconteceu com Jefté. Não importava o lugar de onde ele tinha vindo, mas quem ele se tornou. Então, a Bíblia fala que ele se tornou um soldado valente e valoroso. E aí, quando a coisa apertou lá para a família dele, eles que tinham mandado ele embora, aí mandou os chefes, os anciões, irem lá falar com Jefté. E olha só, o bate-papo, a conversa deles está aqui, no livro de Juízes, no capítulo 11 e no versículo 6. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me repeliste da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em apuro?
E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo, tornamo-nos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amã, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: só me tornareis a levar para combater contra os filhos de Amon, se o Senhor, ou seja, se Deus, me der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Aí Jefité falou: então se eu for e combater, né, se Deus me ajudar a combater os filhos de Amon, vocês vão me aceitar de novo como líder da minha casa? Porque ele era o irmão mais velho e ele foi simplesmente enxotado pelos irmãos mais novos. E aí os líderes, né, os anciãos falou: não, pode ir, Jefité, porque se o Senhor te der a batalha, Deus é testemunha, você vai liderar sobre a casa do seu pai de novo. Ele falou: então, vamos embora, tamo junto. Só que Jefité, né, por ele ser um soldado valoroso, né, um homem experimentado em guerras, o que ele fez? Ele não foi lá simplesmente: então vamos pra batalha, vamos brigar, vamos pra briga, que o Senhor já falou que tá comigo, então vamos. Não, ele não fez isso não. Depois de ele conversar lá com os líderes, ele resolveu ir com os chefes de Gileade e o povo, né, conversar com quem? Com os príncipes lá do rei dos Amonitas. E o rei dos Amonitas queria que Israel devolvesse a terra deles. Mas Jefité explicou, né? Mandou o recado para eles, explicou que Israel não havia tirado a terra de ninguém, pois todas as terras de Israel tinham sido dadas por Deus ao povo de Israel. Mas o rei não quis saber da mensagem. Então Jefité foi, né, junto com os líderes lá de Gileade e falou: não, vamos conversar primeiro. Quem sabe nós conseguimos resolver a coisa na conversa, né? E não precisa entrar em guerra. E aí Jefité foi e mandou recado. Eles falaram: não, vocês que invadiram nossas terras. E Jefité: não. Vocês lembram que quando nós saímos do Egito, né, que o povo ficou em Cades Barneia, a gente pediu autorização para passar pelas terras de Moabe, os moabitas não deram passagem, pediu para passar pelas terras dos amonitas, que era quem estava em guerra agora, eles não deram passagem. Então o Senhor Deus falou: já que vocês não dão passagem, no momento certo nós o retiramos, porque a terra é de vocês. Não foi o que Deus falou para Josué? Falou: ó, Josué, a terra é de vocês. Essa terra eu já dei por herança ao povo de Israel. Então, agora Jefité foi e conversou. Só que na base da conversa, o rei falou: ó, não. Então, o Espírito do Senhor deu força a Jefité, que atravessou o rio, porque de um lado ficava as terras de Gileade, de um lado do rio, e do outro lado do rio ficava a terra dos amonitas, só que eles estavam atravessando o rio para invadir as terras do povo de Israel. E aí o Espírito do Senhor deu força a Jefité, que atravessou o rio para lutar contra os amonitas e lhe concedeu vitória. O Senhor Deus de Israel deu sossego ao povo. E durante 6 anos, Jefité, por causa dessa guerra que ele venceu, ele foi líder de Israel. E Jefité, ele não pelejou só contra os amonitas, ele pelejou também contra os efraimitas e os gileaditas. Por quê? Eles queriam, né, tomar a liderança dele. E aí, durante esse tempo que ele estava lá como líder do povo de Israel, houve paz. E Jefité tinha sido maltratado por sua família e por seu povo. E ele poderia ter falado: agora que vocês estão precisando de um comandante, vocês vêm buscar? Ó, eu quico, não tô nem aí, se vira, problema de vocês. Eu tô bem aqui em Tobi, tenho bons vizinhos, tenho um bom relacionamento,
Para que eu vou me desgastar? Para que eu vou me meter em briga que eu não tenho nada a ver com isso? Ele poderia ter feito isso, né? Não recusado ajudá-los quando precisaram na guerra deles contra os amonitas, mas ele não fez isso. Por quê? Porque Jefité, ele tinha um bom coração, ele ficava feliz de poder ajudar o seu povo. E nós também, crianças, não podemos nos recusar a ajudar as pessoas, mesmo aquela que nos maltrata, porque Deus irá nos abençoar se assim nós agirmos. Então, é a lei do retorno. Tudo que em Gálatas 6 e 7 fala bem assim, ó. Cuidado, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isto também se fará, ou seja, vai colher. Então, a lei do retorno é essa. O que eu planto hoje, eu vou colher, não vai ser hoje, vai ser lá na frente. Ó, se eu planto hoje, né, digamos, um pé de fruta, vou colocar aqui um pé de manga, eu vou plantar ele hoje, amanhã eu já vou ter manga ali no pé? Não! Um pé de manga leva de 3 a 4 anos para produzir. Então, às vezes, eu pratico uma boa uma ação hoje, eu não vou ter retorno dessa boa uma ação hoje. Eu vou ter lá na frente, não vai ser agora. Então, às vezes, eu maltrato o meu coleguinha na escola, pratico bullying com ele, mexo nas coisas dele, dou peteleco nele, xingo ele, tiro o sarro dele, faço ele passar por situações vexatórias, dou risada. Eu não penso, principalmente vocês crianças, não penso na lei do retorno lá na frente. Porque às vezes aquele amigo que você despreza, que você trata mal, que você xinga, às vezes lá no seu futuro, quando você for adulto, né? Esse pessoa que você maltratou, ele cresce, Deus o abençoa, prospera, ele se torna um empresário, tem lá uma empresa. E aí você cresceu também, aí casou, tem a sua família e de repente você fica desempregado e precisa de um emprego. E aí você vê lá, né, que tem uma empresa que está precisando de uma pessoa para trabalhar. Você vai se candidata àquela vaga. E aí, quando você vai na entrevista, com quem que você topa de cara? Aquele seu amigo que você maltratou na escola. Já pensou se esse seu amigo fala bem assim, você era aquele que me chutava a canela na sala de aula, não era você que me empurrava na fila, não era você que dava tapa na minha cabeça, que puxava a minha mochila e jogava e me fazia chorar, não era você? E você ali necessitando de uma vaga de trabalho e aquela pessoa ali que vai te dar. E aí? Né? Então, nós temos que pensar nas nossas atitudes, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, nós devemos plantar amor, carinho, atenção, boa educação, porque tudo que nós plantarmos, às vezes, você não vai colher agora enquanto você é criança, mas você vai colher quando você for adulto. Quando lá na frente você estiver precisando de alguém, às vezes aquela pessoa que você ajudou ou que você maltratou é aquela que vai te ajudar. Olha só o nosso versículo de hoje, que está lá em 1 Pedro 3:9. Ó. Paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus o chamou, ele prometeu dar uma bênção. 1 Pedro 3:9. Então, quando alguém te ofender, paga essa ofensa, o quê? Com uma bênção. Não paga na mesma moeda. Você me bateu, eu vou te bater também. Você me xingou, eu vou xingar você mais ainda. Você pegou meu material e jogou? Aguarda, lá fora o que eu vou fazer. Não, Deus nos chamou e prometeu nos dar uma bênção. Então, se você quer ser abençoado, você tem que praticar o bem e não praticar o mal. Então, é isso que nós aprendemos com a vida de Jefité. E principalmente para você, menino, menina, que já conhece a Jesus,
Às vezes você é maltratado exatamente por causa disso. Às vezes os seus amiguinhos da escola, por você, eles falam assim, aquele ali é bobinho, aquele ali é otário, aquele ali a gente pode mexer, aprontar com ele bastante, que ele não faz nada. E ainda dá risada da sua cara. Eles não te tratam bem, zombam, né? Às vezes de você, quando você sai na rua para entregar um folheto, quando você tá lá na rua, né? Às vezes, eu com as crianças aqui do bairro, eu saio para fazer evangelismo com eles, né? Vou na casa dos outros coleguinhas, falo para eles chamar os outros coleguinhas para vir para a classe de Boas Novas. E às vezes alguns voltam chorando, professora, eu fui lá convidar meu amiguinho, ele riu de mim, ele me maltratou. Eu falo, não se preocupe, ele te maltratou, mas Jesus te trata bem. Então, às vezes, nós somos maltratados quando nós confessamos que Jesus é o nosso Salvador. Porém, ele nos ama, que é o que está escrito lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo. Então, se ele amou o mundo e eu estou no mundo, eu tenho que o quê? Que amar as outras pessoas também. E como é que eu demonstro esse amor por elas? A melhor maneira de eu demonstrar amor pelo outro é falar de Jesus para ele. Por quê? Como eu disse até no nosso encontro passado sobre Gideão, que eu sendo soldadinho do exército de Jesus, eu tenho que o quê? Que ir atrás de mais soldados para esse exército, não é? E quando você faz parte desse exército, não importa se o outro é bom ou se ele é mau, você tem que convidá-lo, você tem que falar, você precisa aceitar Jesus no seu coração, para que ele, através de Jesus, você não vai mudar o comportamento do seu colega, você não vai mudar ele, mas Jesus, o Espírito Santo na vida dele, com certeza vai haver mudança, vai haver transformação. Mas para que haja isso, você precisa falar de Jesus para ele. Você não pode se intimidar, né? E ter medo de que ele te afronte. Não se preocupe, Jesus falou, bem-aventurado aqueles que sofrem afronta por amor do meu nome, porque eles serão recompensados na ressurreição do justo. Então você vai ser recompensado por Deus. Então não se importe quando as pessoas te ofenderem, como o nosso versículo está escrito, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus o chamou, ele prometeu te dar uma bênção. Qual é a nossa bênção maior? Quando a nossa bênção aqui terrena é saúde, né, vida boa. Quando Jesus fala que nós teremos vida com abundância, é aquela vida com qualidade de vida, sem faltar o alimento, a roupa, o calçado, as contas pagas, tudo no lugar. Mas a maior recompensa nossa é termos a certeza que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e temos um lugar no céu. E aí eu também pergunto para você, amiguinho, que ainda não tem Jesus no coração. Se você é desses que gosta, né, de praticar o bullying, praticar maldades com seu coleguinha, você não gostaria de mudar de atitude? Você não gostaria de, assim como Jefité, começar a pagar o mal com o bem? Porque você não sabe no dia de amanhã se aquele amigo que você anda aí maltratando na escola, na vida, na rua, é que vai te dar guarida, é que vai te auxiliar, vai te ajudar no momento de necessidade. Então, eu vou fazer uma oração agora e você aí ore junto comigo. Você que já tem Jesus no coração, peça a ele para te ajudar a ser um bom soldado, a sempre perdoar quem te ofende. E você que ainda não tem Jesus no coração, peça para ele entrar no seu coração e te ajudar a fazer o que é certo. Te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ser o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho visto coisas, falado coisas, pensado e praticado coisas que não são do seu agrado. Mas eu te peço, Jesus, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador, para que eu possa fazer parte do seu exército e ir morar no céu. Também, Jesus, eu te peço que o Senhor
eu já tenho o Senhor no meu coração e eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, a perdoar aquele meu amiguinho que sempre está me maltratando na escola, que sempre está fazendo, Senhor, com que eu fique irado, com que eu fique triste, com que eu fique chateado, que desperta em mim sentimentos que não são do seu agrado. Me ajuda, Jesus, através da minha vida, a demonstrar para ele que o Senhor é comigo e que o Senhor é quem me ajuda e é quem pode mudá-lo. Por isso, papai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Olha só, eu trouxe aqui para vocês a musiquinha do soldado. Se você é soldado de Jesus, você faz parte desse exército, então vamos cantar essa música, ó. Com a armadura do meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura do meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Então, com Jesus do seu lado, fica firme, porque é Ele quem vai te dar vitória sobre todas as tentações do mundo. Bom, turminha, com essa lição de hoje, eu tô encerrando assim a série de heróis do livro, né? Essa série Deus Escolhe Líderes, do livro de Juízes. Mas eu ainda vou continuar falando sobre líderes que Deus escolheu para cuidar do povo de Israel. Só que não dentro do livro de Juízes, tá bom? Depois, aqui dentro do livro de Juízes, tem mais histórias sobre outros líderes que Deus colocou sobre o povo de Israel para liderá-los e para fazê-los voltar, né, à sua sanidade, né? Fazer eles voltar atrás quando eles estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. E, assim, depois da vida de Jefité, o próximo líder que fala aqui na Bíblia, no livro de Juízes, é Sansão, que foi também um dos líderes escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Só que a história de Sansão eu já contei para vocês antecipado lá na semana do carnaval. Por quê? Sansão, ele foi um líder maravilhoso, mas ele tinha que dar o bom exemplo. E ele fez o que? Ele sucumbiu à carne. Então, como o carnaval é uma festa da carne, eu trouxe a história de Sansão para vocês. Mas no nosso próximo encontro, eu vou continuar falando para vocês sobre pessoas que Deus escolheu para serem líder sobre o povo de Israel, tá bom? Então, ó, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha e ó, fica firme aí como um soldadinho de Jesus. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.